Então, boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui para estudarmos juntos em mais um ponto de luz que nasce aí para divulgar a doutrina espírita. Como a casa é nova, nós escolhemos exatamente o título A Casa Espírita. E foi o mesmo que a Deus escolheu, né? Foi. Sintonia plena. Porque é necessário mesmo, até como palavra de estímulo, sem a gente querer aqui estar vindo na postura de quem tem a experiência, nada disso. Estudar juntos mesmos, mas acho que a gente sente a obrigação de falar daquilo que nós aprendemos, principalmente com o benefício que nós tivemos com a presença do altivo, que é uma pessoa, é um espírito que continua com esse trabalho na espiritualidade. Quando nós tivemos oportunidade da conversa com o plano espiritual lá da nossa casa, quando restabelecemos a comunicação com o plano espiritual, por conta de adaptação de outro médium e tal, depois do desencarne do altivo, se perguntou, e o altivo? Que ele já tinha dado ar da sua graça em algumas casas, que em alguns lugares que nós íamos, as pessoas falavam, e o altivo estava aí, na sala de cura, e ele estava ali com aquele jeitão dele olhando, não sei o quê. E os espíritos falavam assim, está bem, está continuando a fazer o que ele fazia, costurando casas espíritas. Que era esse trabalho que ele sempre fez e sempre estimulou a abertura de novos pontos de divulgação da doutrina espírita. E que, infelizmente, muitas pessoas interpretavam como se ele quisesse estar fundando uma federação paralela. Não, muito pelo contrário. Ele largava as pessoas, tipo, não, vai mudar para não sei aonde, pô, abre uma casa espírita. Vai para não, abre uma casa espírita. Muito pelo contrário. E quando as pessoas, por esse motivo, de ver uma estrutura e ver algo crescendo, as pessoas seguiam, não, vou aplicar esse programa de estudos. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então seguia porque achavam que deviam seguir, não que ele estivesse puxando alguém para o lado dele. Então isso é um negócio interessante. E a casa espírita seria muita estreiteza do nosso pensamento nós acharmos que nós é que criamos a casa espírita. Com certeza nós sabemos que vocês aqui não têm essa ideia porque estudam a doutrina espírita. E exatamente isso. Então nós queremos lembrar principalmente o aspecto da anterioridade dessa casa espírita no plano espiritual. Então, mesmo que aparentemente essa casa esteja nascendo como uma ramificação, como algo assim, que nós estávamos lá e saímos para outro projeto. Só que nós esquecemos de uma coisa, e isso a gente quer lembrar, que o espírita tem que ficar com isso bem claro na cabeça, inclusive na aplicação diária, que é o objetivo da doutrina espírita. Quando se fala em planejamento, não se está falando em determinismo. Então, quando você planeja algo, você tem uma reta, você vai conduzindo, e o bom gestor é assim, isso em qualquer empresa é assim. Se você aqui faz uma gestão com essa lógica, por que o dono de tudo, o Criador, e vamos descer para não ficar muito distante, Jesus, que é o governador do planeta, iria fazer com menos competência. Então, um planejamento ele existe para você traçar rumos, rotas, distribuir tarefas para todo mundo, mas a gestão disso, a continuidade, o acompanhamento, é que vai dizer se aquilo ali vai ser bem sucedido ou não. Ninguém é largado ali, porque aí fala assim, uma coisa é você delegar, outra coisa é você delargar. Então, isso não tem gestão. Então, quando você fala assim, tem um planejamento, nós estávamos todo mundo ali, tinha um grupo de trabalho, mas, de repente, por algum motivo, que aí não cabe a gente ficar se aprofundando nisso, outros caminhos foram tomados, por algum motivo, não interessa qual. Então, a partir do momento que você teve um evento que mudou aquele planejamento original, o que o bom gestor faz?
Vamos reunir. O que está acontecendo? Houve isso, isso e isso. Vamos replanejar. E esse replanejamento ocorre muito mais do que a gente acredita. Porque às vezes a pessoa, quando a gente estuda planejamento reencarnatório, as pessoas ainda continuam com aquele negócio de estava escrito nas estrelas, aquele negócio que a gente sabe como é que nós ainda interpretamos pelos vícios de milênios. Mas só que a gente esquece de alguns detalhes que a doutrina espírita, com a sua clareza e com a sua explicação, dá como instrumento para a nossa análise, que é o seguinte, toda noite, ao dormirmos, querendo ou não, sairmos do corpo. Ponto. Isso é fato. Para onde a gente vai? Depende de onde está a minha cabeça. Se eu estou vinculado ao trabalho no bem, ou se eu estou vinculado a qualquer tarefa da minha vida, e aí que os Espíritos falam, nós vamos para onde o coração está. Para onde os meus pensamentos estão direcionando. Então, quando eu saio do corpo, eu vou reencontrar os meus interesses como espírito, que nem sempre são os mesmos do encarnado. E quando há uma distância entre o que o espírito quer fazer e sabe que tem que fazer, e o que o encarnado faz, essa distância e esse descompasso, às vezes, é a causa de muitas depressões. Que a depressão é aquela tristeza que tu não sabe de onde vem. O cara já acorda assim. Então, um dos exemplos, e que são muitos, não poucos, a causa disso é o espírito ao desdobrar, a ter contato com seus amigos espirituais, com aqueles, vamos dizer assim, aqueles que avalizaram a sua reencarnação, e que ele fala assim, Paulo, olha só, cara, olha a listinha aqui que você programou para fazer, que nós tivemos todo o cuidado de planejar, disso aqui, olha o que você está conseguindo fazer. Quando você vê essa distância entre o que eu deveria e o que eu estou fazendo, há uma tristeza que vem lá não sei de onde, para o encarnado, mas que você constata aqui e fica assim. Não tem como. Então, isso vale para o indivíduo e vale para as coletividades. Porque senão, seria um livro já escrito. E a gente sabe que não é assim. Eu posso ter o planejamento dos capítulos, ter o título de cada um, mas a história eu estou escrevendo diariamente. Quando a gente fala que tem o planejamento da casa, tem, mas ele pode ser, quando saímos de lá, tinha esse planejamento, ou uma mudança de rumo, uma renegociação. Essa renegociação, eu vou dar um exemplo, eu já falei isso em várias ocasiões, e cabe para aquela pessoa, mas o Espírito falou. Na época, eu e minha esposa na obra de assistência social lá do centro, na Malé, que a gente chama de Malé, Antônio de Aquino, que nós tivemos a primeira, como a gente estava lá todo domingo, e naquela época era domingo, a gente ficava o dia todo, passava lá para conversar com o doutor Hermes, naquela despedida e tal, não façam nada que o compromisso de vocês é 3. E engraçado, como nós nos conhecemos, quantos filhos quer ter? 3, e eu também, 3. Olha só, já é a recordação do espírito, que a gente não sabia nem se... mas aquilo já é o espírito consciente daquela programação. Então, 3. Veio a terceira. Fomos lá, confirmamos, olha só. Podemos tomar as providências necessárias, porque já ia ter... Não, tranquilo, pode. Por conta dos trabalhos, nós não fizemos isso. O médico que eu estava conversando lá, que eu ia fazer vasectomia, por causa de trabalho, conclusão, veio a 4ª. Aí nós concluímos que foi renegociação. Por quê? Tinha uma médium da casa que sumiu da casa uns 2 meses por causa de problema particular. Aí um dia ela aparece na 4ª-feira, que é o dia do passe de cura lá, chamado passe de cura. Ela falou assim, Paulo, cadê Marta? Eu não tive nem chance de falar que estava no passe de gestante. Ela falou assim, cadê Marta? Aí eu, quando ia falar, tive um sonho com ela,
Aí eu deixei ela falar, ela falou assim, cara, eu sonhei que a gente estava no plano espiritual e ela estava escolhendo uma criança no orfanato. Aí eu comecei a rir. Falei, ela está rindo por quê? Eu falei, porque foi exatamente isso que deve ter acontecido. Porque a nossa programação era 3 e ela escolheu realmente mais uma, porque ela está grávida. Ela começou a rir. Ela não nos via há uns 2 meses. Então, isso é um exemplo prático que aconteceu e que é uma renegociação. Depois nós fomos ver o que a Marta pensava assim. Depois, quando essas crianças crescerem, eu vou adotar uma. E o meu pensamento, quando ela, apavorada, falou que vinha a quarta, não, onde come 3, come 4. Ou seja, vai deixar para depois para quê? Se é uma parideira de primeira, tem logo o quarto. E foi em seguida. Era assim, um ano sim, um ano não, um ano sim, um ano não. Porque ela tinha facilidade, foi tudo parte normal. Uma nasceu na maca, a outra. Então isso é para a gente ver o quê? Tinha uma programação? Tinha. Mas se aproveitou a oportunidade de dar para mais um espírito a reencarnação, por vias normais. E o que poderia ser, por adoção, foi algo natural. Brincadeira ali, que as meninas fazem até hoje, a gente fala que a última foi achada no lixo. Não, você foi achada no lixo. Que brincadeira, mas ela sabe, não vê nada disso. Mas é pela questão, ela veio sem estar planejada. Então, o nascimento de pontos de luz, como casas espíritas, com objetivos de divulgação, eles vão sempre acontecer. Desde que haja oportunidade. Então, se você tem a oportunidade de expandir, a pergunta é, não vai expandir por quê? Agora, tem umas características. A casa espírita, quando ela segue as diretrizes que lhe movem nesse planejamento espiritual, ela tem algumas características que nós vamos colocar aqui do que observamos, do que tivemos contato na nossa casa. Uma coisa muito importante é a ligação com a direção espiritual. Isso não quer dizer que tenha necessariamente um médium que seja esse porta-voz direto. Por felicidade, nós tínhamos o altivo e fomos tendo espíritos que estavam lá com essa mesma característica pela formação, até que ele fazia questão de... Aqueles médios que hoje estão lá, entraram tipo assim no tranco, sabe aquele paraquedista que está na porta do avião, não quer pular, não empurra? Mas eu via ele falar, vai lá, vocês têm que aprender lá. E as pessoas não iam. E ele falava, comentava, porque realmente a pessoa fica com receio, porque você sentar ali, todo mundo olhando para a tua cara, esperando uma comunicação, aquela vibração toda, você tem que ter um preparo diferente para aquilo ali, como médium, como espírito. Então, não foi por falta de incentivo dele que aquelas pessoas não pegaram isso antes, mas não precisa. Às vezes nós menosprezamos, primeiro esse ponto, os contatos durante a noite. E outra, a intuição. A intuição ela é muito mais presente do que qualquer outra coisa, desde que a gente busque bater, que a porta vai se abrir. Então essas intuições e o plano espiritual, e é engraçado que quando você perde a presença física da pessoa, você tem você abre essa oportunidade, porque você fala assim, não precisa, pensa em mim, que a gente arruma um jeito. Você pega até confiança em pegar isso. Então a gente sabe, esse aqui que é o trabalho que a gente tem que fazer, nós sabemos disso. Os espíritos influenciam nossas vidas, muito mais do que vozes imaginais, em geral são eles que os dirigem. Por que só para o mal? Em geral são eles que vos dirigem. Então, se são eles que nos dirigem, vamos nos dispor para que eles nos dirijam para o bem, para o caminho correto. Então, a direção da casa, quando a gente fala isso, é a ligação dos dirigentes dessa casa com os dirigentes espirituais, que não necessariamente seja por psicografia ou por psicofonia. Se tiver essa chance, ótimo. Se não tiver, ótimo também. Mas que a gente, por não ter, não coloque aquele empecilho. Não, comunicação espiritual é um negócio muito difícil. Por quê?
Kardec já disse lá no Livro dos Médiuns, o ponto de identificação do espírito é um dos problemas mais difíceis dentro do espiritismo. Por isso ele fez um livro só para isso. Agora, não é porque é difícil que você vai levar para lá. As pessoas às vezes esquecem que a doutrina espírita foi feita com comunicação de espíritos. Então aí você vê de repente um movimento dentro da doutrina espírita e fala assim, não, nada de comunicação espiritual, quer dizer, é o espiritismo sem espírito. Aí a gente não entende. Aí o que é isso? A cabeça do homem. Então a base de você seguir, e nós temos a oportunidade de observar em vários lugares, se a casa está alinhada com a direção espiritual. Se a casa não começa a querer impor personalismos e começa a seguir. A gente estava comentando ali antes, fazer o simples é muito difícil, porque as pessoas acham que o simples, não, eu tenho que botar minha marca. E quando eu quero botar minha marca, eu acabo saindo da linha. Porque os espíritos estão cansados de falar para a gente, não, as coisas são simples, vocês que complicam. E é isso. É isso. Então, se você tem as obras básicas com a tua característica de estudo, meu amigo, por que eu tenho que ficar inventando assim? Qual é o tema? A visão espírita do macaco comendo uma banana. Às vezes tem um título que não dá nem nos... Eu estou falando isso, me desculpem, mas é uma constatação que a gente vê como é difícil fazer o simples. Porque Kardec já teve um trabalho de compilar, de ordenar, de colocar os assuntos ali para você. Então, às vezes a pessoa confunde quando se fala assim, vamos atualizar. Atualizar é você pegar aquilo que está ali e trazer para a vivência do hoje, do teu dia a dia. Exemplo, estamos em Copa do Mundo. O espírita, com o conhecimento que tem, qual o peso que ele vai dar ao que aconteceu com a seleção brasileira? O peso que ele tem que ter. O peso que tem que ter. É um esporte que deve servir para a união, como a gente está vendo aí, dos povos, você mostrar recepção a todo mundo, ser educado e saber perder. É isso. É você aplicar o teu conhecimento. Você vai morrer por causa disso. É você não se ver como espírito. E quem vai fazer a gente se ver como espírito? A doutrina espírita. Então você quer trazer uma vivência? Traz uma vivência do que está aí, se você atualizar o conhecimento que a doutrina espírita tem. É você fazer com que as pessoas entendam que você enxergar-se como espírito, como reencarnação, como objetivo de vida, como tudo que é o objetivo que a gente tem ao reencarnar, essas coisas passam a ter um peso mínimo. Adoro futebol, jogo futebol até hoje teimosamente, ainda encontro tempo para fazer isso de vez em quando, mas me disciplinei desde que eu tornei espírita, foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Meu time, quando perde, eu não dou mais de 1 hora para ficar lastimando. E faz parte. Você competir, você fazer, se você perder, ninguém fica satisfeito com isso mesmo. Você não pode acabar o mundo e você perdeu. Até que isso é um ensinamento. Você entra numa competição, um perde e outro ganha. Então tem que ter essa visão como ser dentro daquilo ali. A doutrina espírita, ela tem uma função que às vezes a gente menospreza. Por isso que a gente diz que essa simplicidade da doutrina espírita é que dá vamos dizer assim, a adequação do que ela é ao dia a dia das pessoas. A gente não tem que vir estudar a doutrina espírita para ficar culto em doutrina espírita. Os avisos foram dados antes. Para quê? Tem um objetivo. Se for só para eu aprender, para ficar falando que conheço, tudo bem, vai ter sempre um ganho, porque é um conhecimento, um aprendizado. Mas eu tenho que aprender a doutrina espírita para ser cada vez melhor. Então, agregado a cada casa espírita, a cada instituição que queira realmente seguir o Cristo,
tem o quê? Trabalhos de assistência social. Para quê? Para que não fique estéril o conhecimento, para que quem frequenta tenha a oportunidade de colocar em prática toda a tolerância, toda a disponibilidade do outro que você tem que ter, o entendimento da situação do outro, você saber trocar de posição, você saber entender o lado do outro em dificuldades materiais, dificuldades morais, em tudo que a gente pode imaginar. É isso. Então, de repente, eu estou querendo entrar com a doutrina espírita de uma maneira em que ela não vai atender àqueles que realmente necessitam. Então não adianta eu ficar falando filosoficamente da doutrina espírita sem mostrar para as pessoas o que realmente aquilo ali tem a ver com o dia a dia dela. Porque você falar em reencarnação como fenômeno, ou você ficar trabalhando na comprovação da reencarnação, o que isso vai trazer para a pessoa? Se você ficar parado só nisso. Isso vale como convencimento. Para quem é do meio científico, o cara vai querer isso e aquilo outro. Mas para quem está aqui dentro, para quem já procurou a doutrina espírita, a reencarnação ela vai ter um peso maior de entendimento na nossa vida quando a gente entender que o que eu sofro hoje tem a ver com o que eu fiz ontem. E que a minha vida hoje, por mais que ela esteja ruim, ela é o melhor que puderam trazer para mim, com tudo que podia retirar, porque já foram levados em considerações tudo aquilo que podia. Porque a dor, quando vem, tem aquele negócio, o fardo é de acordo com o que eu posso carregar. E se eu tiver sentido dificuldade, eu tenho aonde procurar. Eleva o meu pensamento, pessoal, olha, tá ruim de segurar, me ajuda. Mas não cabe mais eu ficar culpando A, B ou C daquilo que acontece comigo, se eu sei que a reencarnação explica tudo isso. Mas não é um fato, ela não está presente só para justificar o meu sofrimento. Ela está ali para me demonstrar como eu construo o meu futuro. Porque da mesma maneira que hoje eu estou colhendo o que eu plantei ontem, o que eu plantar hoje eu vou colher amanhã. E já vou estar colhendo hoje, mas é uma ligação. E é esse estudo que a doutrina espírita coloca para a gente. É a função da casa. Os trabalhadores da casa espírita hoje, eles são aqueles que têm que ter... Eu estou com uma página aqui que está num dos livros lá da nossa casa, que é de Antônio de Aquino, que foi citada, foi falada depois da reunião, num dia de Natal. E o título dela é exatamente O Trabalhador Espírita. E nós estávamos até vendo aqui, eu estava mostrando para ela, no texto que você leu, ele tem um trecho aqui que ele fala assim, ó. O Cristo não pede gestos retumbantes, tampouco pede criaturas extenuadas à sua volta, criaturas que tenham comportamentos desequilibrados ou ainda que sejam jactanciosas. Ele pede apenas o colaborador de boa vontade. O homem que, sem ser conhecedor de todas as verdades, que somos nós, se doe sem cobrar de ninguém comportamento idêntico. O trabalho em equipe, para ele existir, tem que ter essa postura. Eu vou fazer o que eu posso fazer. E o que eu posso fazer é diferente do que você pode. Você pode fazer mais do que eu, ou menos. Eu não posso cobrar dela o mesmo empenho meu, e nem vice-versa, porque senão ninguém vai se entender. Cada um tem a sua disponibilidade. Por isso que se você entrar numa equipe, que alguém ficar, mas eu venho tal dia, você só vem 2, poxa, mas não adianta isso. É o entendimento que cada um está dando na medida do que pode, e ninguém pode dar o que não tem. Esse tipo de compreensão, porque essas palavras aqui, é que o texto é longo, não tem como ler e tudo, mas foi com a orientação para o trabalhador espírita, trabalhando o quê? A tolerância, porque o trecho que ele usou do Evangelho, só para vocês terem uma ideia do contexto todo, foi a caridade moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros e é o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis encarnados nesse momento. Palavras de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, quando ele vai desenvolvendo sobre o trabalhador espírita, ele está falando exatamente isso. E quando ele fala da casa espírita, exatamente os avisos que ela estava dando antes, o trecho ele fala assim, ó, se ontem dávamos com tranquilidade o prato de comida, que é assistência social, hoje sentimos a necessidade de ajudar na instalação da paz e na orientação aos corações carentes. Se ontem, pura e simplesmente, estendíamos as mãos, hoje adicionamos, por ser necessário, o verbo que eleva e constrói. O pão material e o pão espiritual. Os espíritos sempre falavam uma coisa para a gente lá. Tem a unidade lá de assistência social. Aí evangélico, ia católico, ia quem não era nada, iam atrás do pão material. Tudo bem, vai atrás do pão material. Mas toma o pão espiritual aqui. Não precisa virar espírita, não precisa passar, mas a palavra espírita está aqui, ó. Pão. Ah, mas eles não querem nem saber disso. O que eles vão fazer com isso não é problema nosso. O nosso problema é dar. Porque eu tenho que pensar no espírito. Senão, se eu não tomar cuidado, vira assistencialismo e não assistência social. Eu tenho que promover a elevação daquelas almas. Então, essa é a característica diferente de uma casa espírita. Ela dá sustentação material, mas ela dá o pão. O resultado que ela comentou no início. Eles vieram. Por que vieram? Porque é bom. Então, seria a mesma coisa daquele negócio que o nego faz em festa. Serve primeiro aquelas coisas. Vocês já repararam que croquete de camarão só sai no final? Primeiro você vai botando pão de queijo, vai botando croquete de queijo, croquete de tudo quanto é coisa. O camarão só se tu ficar até o final que tu come. Se nós estivermos dando só o pão material e não dermos o pão espiritual, nós estamos fazendo igual o pessoal faz nessas festas. Estou guardando o melhor. Não estou dando. Claro, está certo, a gente não pode enfiar a goela abaixo no sentido de fazer com que as pessoas aceitem. Mas o Altiro sempre falava assim, não, eles não estão vindo aqui? O fato de estar vindo aqui já está se predispondo. Aqui é casa espírita. Na casa espírita se fala espiritismo, que a gente estava conversando lá no início. Né? Não é qualquer outro ismo, é espiritismo. Não vai falar de espiritualismo, não sei que é laísmo. Não, o nosso ismo é espiritismo. É na nossa seara que a gente tem que trabalhar. É um cuidado muito grande, é uma responsabilidade grande que nós, como trabalhadores de casa espírita, temos que ter. Então, vamos lá. A ligação com o plano espiritual, um compromisso seríssimo com a divulgação doutrinária, que é Jesus, Kardec. Jesus e Kardec. Ah, mas e as outras obras? Ótimo, são obras complementares, mas se eu não souber a base, ninguém constrói. Isso é simples. Tu não pode construir nada se não tiver base. Então, às vezes, nós observamos pessoas chegando no espiritismo, é claro que você também tem que olhar a reencarnação, que vão chegar pessoas que já tiveram uma base espírita, ou numa outra encarnação, ou no plano espiritual. Então, essa pessoa vai pegar um livro e vai conseguir entender legal. Mas a maioria que nós observamos, elas partindo para outras leituras, sem ter base doutrinária. Aí você conversando, em atendimento fraterno deve ter muito isso. Vocês devem encontrar, porque centro, é igual aquele negócio de criança, que não faz só mundo de endereço, centro também. Médium é problemático em tudo quanto é centro. Às vezes, não, mas lá no Leão Denis tem não sei quantos centros. Então, nós temos muito mais problemas do que vocês. Ah, nós temos 100 médiums, nós temos 2.000. Quem tem mais problema? Claro. O pessoal acha que o centro está grande, está pequeno, está médio. Um médium dá problema em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. Então, quem tem mais médios vai ter mais problema. Ah, mas tem muito médio, mas tem médio por quê? Porque tem mais trabalho. Então, está sempre tudo dividido, não está nada errado. Então, esse cuidado nós temos que ter com essa orientação,
com essas pessoas levando a sério esse tipo de colocação e saber que na hora que o cara vai lá e está com um problema aqui e ali, tu pode ver, no fundo, ele não está com dúvida naquela obra que ele está lendo. Ele não tem a base doutrinária para entender o que está sendo falado ali. Por isso que os cursos de obras básicas são tão importantes. É claro, uma pessoa já veio, já estudou, tem que ser avaliado. Cada casa vai fazer, tem sua norma, tem que seguir, encaixa aqui, encaixa ali, mas todo mundo tem que ter essa visão de como é importante ter esse entendimento básico para poder depois correr. Ninguém corre antes de andar. Então, levando tudo isso de conhecimento reencarnatório, conhecimento anterior, mas tem que se manter esse padrão. Senão você começa a estudar um negócio aqui que vai te dar uma caraminhola exatamente porque você não tem o entendimento básico. E vai ficar voando aqui, aí a gente vê muita gente falando um monte de besteira. Mas fala besteira por quê? Porque não conhece Kardec. E a maior besteira que se pode falar é que Kardec está desatualizado. Então você pega uma casa espírita que está nascendo, que está renascendo, e que fala assim, não, a gente vai estudar aqui o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. É isso que tem que estudar. Os outros livros servem para complementar. Mas o estudo básico tem que ser aquilo ali. Para quê? Exatamente para as pessoas ficarem fortalecidas naquilo que vai dar para todos nós condições de alargar o nosso pensamento. E cada um vai ter um tempo, tudo isso tem que levar em consideração. Mas é a fidelidade doutrinária. E esse negócio de atualização não é que Kardec esteja desatualizado. Quando se fala isso, você vai pegar, por exemplo, o Evangelho dentro de um contexto. Pô, aquilo foi falado há 2000 anos atrás. Kardec já fez isso, os espíritos já fizeram isso há 200 anos atrás, mais ou menos. Como nós vamos falar disso hoje, você tem que extrair aquela situação dali e trazer para hoje, só isso. Não é que ali esteja tudo errado ou que ele está desatualizado porque tem um monte de besteira. Aí você vê que a pessoa está falando sem conhecimento de causa. Falar que Kardec está desatualizado é falta de conhecimento. Infelizmente é isso. E infelizmente a gente tem isso dentro da doutrina espírita. Por quê? Porque justamente não se leva a sério a importância dessa base. Porque é muito mais fácil você trabalhar com novidade. É muito mais fácil você querer mostrar coisa nova. E geralmente a gente faz isso por orgulho. Porque a gente quer botar o nosso carimbo. A gente quer botar o nosso carimbo. A gente não quer ser intérprete do plano espiritual. A gente quer ter uma marca própria. E isso não é o papel do trabalhador. Porque o trabalhador, ele está ali para servir. E outra coisa muito importante dentro desse procedimento dentro das casas espíritas, além da ligação com o plano espiritual, a fidelidade à doutrina, ao que está ali, a pureza doutrinária, porque você vê, quando você quer sair do personalismo, você acaba tumultuando. E começa a inventar um monte de coisa. Aí você vê casas espíritas aplicando coisas, terapias, coisas que não tem nada a ver com o espiritismo. Que não tem nada a ver com o espiritismo. Uma coisa é você, na assistência social, fazer um tipo de tratamento. É dentro da assistência social. Dentro da casa espírita não tem que inventar moda. Não tem que fazer postura de yoga, não tem, isso é outra coisa. Então, de repente, aí a desculpa talvez não é para modernizar, cada qual com o seu cada qual. Aqui é doutrina espírita. Você vê, se alimenta aqui imagens, se alimenta, não. Por quê? Porque a gente sabe que isso aí não é o suficiente. E não é necessário. Quando você fala assim, coisa que a gente vê assim, tipo, aplicar terapia, a pessoa confunde, mistura. Nós levamos como seres inteligentes bilhões de anos para adquirir o pensamento contínuo, saindo de princípio inteligente para espírito individualizado. Aí, de repente, você vê pessoas falando assim, vamos fazer um exercício, vamos parar de pensar, todo mundo esvaziar os pensamentos. Não pode. É contra a natureza. Não tem como esvaziar os pensamentos. O que você tem é substituir pensamentos desequilibrados por equilibrados. Porque o nome já está falando, pensamento contínuo.
pensamento contínuo é porque você não para de pensar. Então é contra toda lógica, toda naturalidade, você querer que a pessoa não pense em nada. Não tem como. E aí você fica. E outra coisa muito importante, meditação. Quem tem técnicas de meditação, quem faz isso tem um objetivo. Dentro da doutrina espírita, meditar quer dizer pensar, analisar as coisas como está lá. Conheça-te a ti mesmo, que Santo Agostinho fala. É analisar, não é ficar pensando em nada. Não é ficar pensando numa bolinha ali para fazer isso, aquilo, outro. Eu tenho uma instrução espiritual que a gente está pegando para tratar de doenças psicossomáticas no próximo encontro, que o Espírito fala assim, nós já erramos muito em perder o nosso tempo em deixar de fazer alguma coisa, em inatividade. Olha só, e realmente aí você vê, quando o Espírito fala assim, aí você vê a besteira que é a gente fazer determinadas coisas. Porque ele fala assim, olha, você está estimulando o ócio. Eu falei, caramba, é mesmo. Porque você está entrando numa atividade que é para você não ter atividade, que é diferente de descanso. Vê lá o que é trabalho espiritual, que é o descanso do espírito. É você, tem o trabalho dia a dia, eu faço, sair do trabalho agora, tum. Aí venho para cá, o que eu estou fazendo? Trabalho espiritual. Estou descansando do trabalho da minha rotina. É isso que eles fazem. Eles falam que o trabalho espiritual é você sair da rotina e trabalhar o espírito, a alma. Ou seja, atividade mental e não ócio. Então o trabalho tem que direcionar para isso. Os trabalhadores, uma coisa importantíssima que nós sofremos na pele, a espiritualidade tem que marcar em cima quando nós perdemos o altivo, quando nós perdemos, quando ele desencarnou, em termos de estrutura física. Se começou, primeiro, uma substituição numa casa, numa estrutura, que é um troço impressionante. E você, na hora, muitas cabeças, pensamentos divergentes. E os espíritos falam assim, nessa hora, vocês têm que aprender a lidar um com o outro. Quando fala de tolerância aqui. Você pode falar qualquer coisa para o outro, desde que você fale com educação e com respeito. Então, o respeito no tratamento é entender que um pensamento divergente, ele não quer dizer que você necessariamente tenha que ser descortês com o outro. E esse respeito pelo outro está lá desde o tempo do Cristo. Conhecereis meus discípulos por muitos se amarem. E pior demonstração de falta de amor é a falta de respeito ao outro. É não saber separar a divergência de pensamento com uma deselegância, com uma falta de educação, com uma falta de carinho e respeito que a gente tem que demonstrar para o outro. Então, nessa hora que você vai descobrir, está falando, aconteceu na casa espírita. Porque se nós não tivermos essa união e esse respeito de um com o outro, o que a espiritualidade inferior vai fazer? Vai aproveitar exatamente esses pontos para criar pontos de atrito. Então, ou a equipe está ciente disso, não é que não vai ter divergência, isso é ilusão, nós estamos num planeta de provas e expiações, cada um sabe a bisca que é. A gente não precisa se iludir com isso. Ah, porque dentro do trabalho espírita. Não, dentro da casa espírita facilita. Mas se você tiver no trabalho ali, no rala-rala, como as pessoas falam, no aparo, é nessa hora que você vai ter que demonstrar essa compreensão. A proximidade, a intimidade, vamos dizer assim, a frequência do trabalho e quando as ações de um influenciam no outro, é aí que você vai ver. É igual aquele negócio. Ah, o amor, isso, aquilo outro. Meu amigo, na hora que juntar as escovas, é que vai ver. Na hora que tiver lá no dia a dia, que eu tenho que ceder para você ter o teu pedaço, que é aí que o negócio vai ver, que a gente vai ver a onça beber água. Porque enquanto você não tem conflito, você não testa isso. Então é ilusão achar que dentro de equipe de trabalho, qualquer que seja, em qualquer lugar, você não vai ter divergência. Agora, tudo tem um limite, isso aí a gente não entra nesse, eu não estou aprofundando, só estou colocando isso.
É não viver naquela ilusão que dentro de uma equipe de trabalho da doutrina espírita seja o melhor dos mundos. Não é, não é. Nós temos que nos entender como espíritos, mas é fundamental que esse respeito mútuo aconteça, porque senão a gente não sobrevive. E quase que nós tivemos uma dificuldade tremenda com algumas situações por conta disso. Mas aí vem a facilidade e a bênção e também, porque a gente quer, de estar junto com o plano espiritual. Que alerta, opa, olha só, preste atenção nisso, 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 nisso. E aí foi se ajeitando. As coisas foram tomando conta. Então, basicamente, é isso. É a fidelidade, a doutrina, a ligação com o plano espiritual, a respeito entre os membros da equipe e querer simplesmente entender que o simples é difícil. Fazer o simples é o mais difícil que tem. Se manter com essa seriedade é o mais difícil que tem. Enquanto a gente tiver a humildade de reconhecer que é sob a direção espiritual que nós vamos seguir bem, enquanto a gente estiver assim, tá legal. Os espíritos já falaram para a gente, ó, enquanto vocês estiverem estudando Kardec, estiverem se empenhando, nós vamos estar aqui. O dia que vocês largarem isso, a gente não garante estar aqui mais. Isso quer dizer o quê? Não é orgulho deles, não é nada, porque eles sabem quem nós somos. Nós temos que ter uma orientação. E nós já estamos adquirindo a maioridade espiritual para andar sozinhos. Mas ainda temos que ter essa orientação. Porque senão é só olhar ao redor do movimento espírita que a gente vê. Médiuns que tinham obras boas decaindo. Dirigentes perdendo linha, carreta e tudo. Palestrantes que estão se achando que são artistas. E para fechar, não confundir trabalho com status. Quanto mais complexo e mais alto hierarquicamente a gente estiver dentro de uma casa espírita, isso significa trabalho, responsabilidade, não é status. Eu nunca vou poder dar carteirada, dar cartão de orador. Oh, não, sou diretor do Leon Denis. Tem nada a ver. Isso não é profissão. Isso não é status. Isso é trabalho. Quanto mais alto a gente está, é porque mais a gente deve. Porque é a oportunidade que a gente tem de se redimir. É claro que não vai tirar o mérito. Não é só porque o cara deve que ele vai estar naquela posição. Se ele está naquela posição é porque tem condição de fazer. Mas está ali, está tendo uma oportunidade de se redimir. O plano espiritual, uma vez, num papo com o Inácio Bittencourt, isso é a última mesmo, senão a gente vai passar do horário, já passou um pouquinho. Um comentário lá sobre divulgação doutrinária, não sei o que, a Inácio Bittencourt falou para a gente, vocês já repararam que vocês, quando vão para o trabalho, vocês vão contentes? Vocês já pararam para pensar por quê? Aí todo mundo ficou, realmente. A gente vai fazer um trabalho, a gente gosta de fazer, vai. Vocês já pararam para pensar por quê? Não, por quê? Porque vocês, como espíritos, sabem que esse é o único caminho de se redimir. Vocês têm consciência, como espírito, que essa é a redenção de vocês. Por isso que vocês vão satisfeitos para o trabalho. Então, que cada um de nós seja esse trabalhador. O movimento espírita, mais do que nunca, por causa dessas condições todas que nós estamos vendo, de facilidade, do meio que nós estamos vivendo, ele precisa de estacas, não de estrelas. Estrela está tudo no céu, brilhando lá. A gente precisa de estaca, porque são as estacas que sustentam. Se nós tivermos com esse pensamento, com certeza, essa casa, que está começando suas atividades públicas hoje, elas precisam de estacas, de trabalhadores de qualquer hora, de primeira, segunda, de última hora, mas que estejam com aquele ímpeto de servir, de saber que está encarando um trabalho e, principalmente, que junta a fome com a vontade de comer. Porque, ao mesmo tempo que eu estou tendo oportunidade de me recuperar como espírito, de reharmonizar o que eu desarmonizei, de ajudar pessoas que eu prejudiquei e beneficiado pelo esquecimento do passado, eu estou tendo também a oportunidade de conduzir outras almas. Olha, oportunidade melhor do que essa
a gente não pode ter. Então nós temos que começar a construir dentro de nós um amor por essa casa que inicia-se hoje. Um amor pela atividade que nós estamos tendo a oportunidade de fazer dentro da doutrina espírita. Porque eu não sei ainda, não sei se a gente, com todo o estudo, com todo o conhecimento que a gente possa ter nessa encarnação da doutrina espírita, se a gente tem a verdadeira noção da dimensão do que isso representa para nós como espíritos. Que Jesus nos abençoe.